Olá, conversei com o Tiago Castelar, psicólogo e integrante do grupo Missão Intimidade de Limeira, no estado de São Paulo. Ele desenvolve um trabalho em que a empatia, cuidado e interesse pelo outro é fundamental. Assista. Tiago, estamos diante aqui da Catedral de Brasília. Você veio conhecer a cidade e, ao mesmo tempo, tem todo um trabalho especial que você desenvolve lá em Limeira. Sim. Nós vamos buscar mais conhecimento, né? Fortalecer o grupo em relação à política e também conhecer a catedral, que era um sonho particular. O grupo que você fala é um grupo de jovens que você é um dos coordenadores lá na cidade de Limeira? Isso é um grupo que existe já há 11 anos, né? E nós temos a missão lá especialmente para os jovens. Como é que funciona esse grupo? Porque quando a gente pensa em grupo de jovens, a gente já sabe mais ou menos como ele funciona. O grupo de vocês tem algo diferente, algo de novo? Eu acredito que diferente não, mas novo, né? Atualizado, no sentido de você trabalhar a empatia, né? Você vê a necessidade real do jovem, do que ele realmente necessita, não trabalhar mais com o senso comum, né? Mas com uma teologia, uma filosofia um pouco mais aprofundada, que o jovem gosta de ser questionado, né? De buscar essas informações. Quando é que vocês se encontram? É de domingo, às 19 horas com a Santa Missa, né? Na paróquia de Santa Luzia, em Limeira. E às 20 horas, assim que acaba a missa, a gente inicia o grupo. Eu acho interessante o povo de casa conhecer um pouco do trabalho de vocês, não é? Podemos ver esse trabalho? Claro, fica à vontade. Tem o vídeo que vocês mesmos elaboraram e prepararam para mostrar para a população de uma maneira geral que a gente pode passar aqui na TV Século XX. Isso, é um vídeo que foi preparado em comemoração aos 11 anos, mostrando um pouco da história. Então vamos assistir? Vamos, demorou. Você já parou para pensar que a vida acontece a cada segundo? Que tudo pode mudar em apenas um dia? Já imaginou que o tempo é o dom mais precioso que possuímos e que ele, somente ele é o que existe de mais justo para os seres humanos? Afinal, o tempo é exatamente o mesmo para o cristão e para o ateu, para o rico e para o pobre. Consegue ter noção do que pode acontecer ao longo de uma década? E ao longo de 11 anos? Há 11 anos uma linda história se iniciou para que o amor de Deus pudesse ser compartilhado. E dessa história nasceram muitas outras, algumas de pessoas que passaram e de outras que continuaram. Conversões que sempre serão lembradas. Para os que já não estão, fica a certeza de que a semente do amor foi lançada. Quantos joelhos dobrados ao longo deste tempo? O primeiro deles foi de um menino que, a partir de sua própria conversão, sentiu seu coração queimar para que um grande projeto de Deus acontecesse. Ele, Tiago Pepi, desejou que outras pessoas pudessem sentir esse amor que é capaz de mudar circunstâncias e situações que os corações humanos já nem acreditam mais. Esse Deus que é clamado a cada oração é o mesmo que curou o leproso, que fez o cego voltar a enxergar, aquele que fez a pecadora caída se levantar diante da multidão. Ao servir no Missão Intimidade, o coração é quebrantado na certeza de que somente a graça de Deus basta. Ela basta nos momentos de fraqueza, porque a palavra de Deus é muito clara, quando diz que é nas fraquezas que então somos fortes. Lembranças ao longo de todos estes anos são capazes de remeter a tantas histórias impactantes, como aquela da família que foi reestruturada, orando todos os finais de semana no grupo, ou então aquela paquera que se consagrou no altar através do matrimônio, e as vocações sacerdotais do Evandro e do padre Manoá, que em seguida, quando se ordenou padre, uma coisa ele disse que nunca esqueceria. Foi quando entrou na igreja de Santo Antônio e a primeira coisa que viu foi a galera toda de azulzinho, com uma faixa enorme o homenageando. Foi uma de suas primeiras lágrimas como padre. E ele continua junto com a gente, assim como nós estamos com ele. Como se esquecer que neste mesmo grupo, corações foram abrandados pelo Espírito Santo, corações como o de Luana Faco, que um dia se considerou uma pessoa sem amor, fria, amarga, pôde sentir um sabor especial pela vida, quando teve seu primeiro encontro com Deus no Missão Intimidade. Como não se lembrar do Fio, que quando conheceu Intimidade, pôde sentir pela primeira vez a presença de Deus e pôde se apaixonar por suas coisas. Aqui ele percebe que a conversão tem sentido, aonde ele pôde retribuir tudo aquilo que Deus fez por ele e pela sua família. É tão lindo ver as pessoas sendo transformadas.
como a Paula, que um dia foi chamada pelo Pepi para ouvir uma reclamação de sua filha, que segundo ele, estava andando com más companhias. Ela ouviu ele dizer tudo e pensou: quem esse cara pensa que é? Nesse dia, ela disse para Stephanie, sua filha: aproveite, pois este será o último dia em que ela irá no grupo. Porém, resolveu ficar até o final para ir embora com a filha. Foi então que, quando começou a pregação, ela sentiu vários tapas na cara, e foi aí que ela percebeu que ele não havia convidado ela para falar apenas sobre sua filha, mas que esse foi um chamado do próprio Deus para ela, e que ela precisava ser resgatada. Como não se lembrar dos trigêmeos, que um dia chegaram tão tímidos na comunidade Santa de Virgens para fazerem um teste para cantarem na intimidade. Como é lindo poder ouvir as vozes do Rafa, da Bia e da Bruna. É como se pudéssemos entrar no Santo dos Santos para adorar ao Senhor. No meio de todas essas histórias, encontramos ele, Júlio Madalena, este homem que, mesmo com todas as dificuldades, dedica seus dons ao Senhor. Ele que, assim como Nossa Senhora, se esconde nos bastidores, que sabe quando falta o vinho. Ele que consegue pensar nas mais loucas dinâmicas, que passa madrugadas pensando em como alcançar o coração das pessoas a cada retiro realizado. São tantos detalhes que é impossível não se emocionar diante de tanto capricho. Detalhes, e eis aí uma especialidade de Deus. Afinal, Ele cuida de nós. Como não se lembrar da Cida, que se dedica a cada retiro, cuidando da capela do Senhor? Lá é possível sentir um pedacinho do céu. E poderíamos ficar aqui horas e horas relembrando de tudo que a intimidade mudou na vida de tantas pessoas pela obra do Senhor. Por isso, nesta noite, desejamos somente que o Senhor receba a nossa adoração e o nosso coração. É o nosso sagrado, o mais valioso que nós podemos entregar a Ele. Tiago, o interessante desse vídeo são os testemunhos, o trabalho, a preocupação com os jovens. Sim, nós selecionamos algumas pessoas, entre muitas que tem, né? Para dizer o que esse grupo, né, já realizou na vida deles, né, essa transformação na personalidade de cada um deles. São quantos jovens, em média, que participam, que atuam nesse grupo? Isso. De equipe nós somos em pouco mais de 100, né? E de participantes mais de 1.000. 1.000 jovens? 1.000 jovens. Eu vou perguntar de novo, eu já fiz essa pergunta, mas eu quero mexer mais aí no coração desses jovens que estão assistindo a gente agora e que querem saber mais desse grupo. Mas o que faz, como é que vocês conseguem reunir tantos jovens nos dias de hoje? Porque o povo sempre comenta isso, que os jovens estão preocupados com outras coisas, menos com as coisas da religião e da igreja. Certo, já ouvi muito isso também, né? Nós temos uma metodologia que é tanto ligado ao carisma mais espiritual, né? Que a gente tem louvores, a gente tem pregações, orações. Eu acredito que isso já traga um pouco de jovem à igreja, né? Essa animação, né? Mas o mais profundo que a gente vê em resultado é a questão de ser empático. É de você não olhar o jovem, mas como de uma forma padrão, mas sim cada um de uma forma única, né? Você entender o porquê ele é assim, o porquê ele vai buscar as coisas no mundo. E quando você o compreende e o acolhe, ele acaba se tornando parte daquilo, entende? Mas eu ainda acredito que a teologia, a filosofia que é trabalhado durante as pregações, né, as mensagens, atraem os jovens, né? Porque os jovens de hoje não são os mesmos de 10 anos atrás. São os jovens que exigem mais, exigem um conteúdo mais aprofundado, mais elaborado, e não mais no senso comum como era de costume a gente ver, né? O que eu percebi uma palavra interessante, que vocês trabalham jovem a jovem, pessoa a pessoa, pelo nome. Sim, isso é uma das características fundamentais, porque a gente tem um trabalho de acolhida, né? Muito fundamental também para que esse processo dê certo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, mas e se os jovens quiserem ir para a balada, quiserem passear, quiserem ir para outros lugares, como é que vocês se posicionam diante disso? Então, na verdade, eu acredito que nós não temos o direito de dizer o que é certo e o que é errado para ninguém, muito menos para o jovem, porque se você quer que ele faça algo, é você dizer para ele não fazer, né? Nós não trabalhamos isso não, nós demonstramos na palavra
o que ele tem buscado lá fora. Não dizer que é certo ou errado, né? Mas o que ele está buscando? Será que vai dar um resultado para a sua vida? Entretanto, se for ou não for, não há diferença nenhuma. Nós não podemos impedir eles que voltem depois e adorem a Jesus. Acho que uma coisa difere da outra. Vocês têm um padre que cuida desse grupo? Temos, na verdade, um ótimo padre, né? Que é o Padre Danilo. Ele nos dá apoio, nos dá formação, está sempre por perto. Eu fico também imaginando que esse padre Danilo, né? Então, o padre Danilo tem que ter uma linguagem própria para conversar com toda essa moçada. Tem. Ele não usa só essa linguagem para o grupo, não, mas também na missa, né? No tanto que 70% dos jovens que participam do encontro, do grupo, esses mesmos jovens participam da missa. Confira como andam os preparativos para a Jornada Mundial da Juventude em Cracóvia, na Polônia. Olá, do Parque Bônia em Cracóvia, eu sou Fabiola Goulart e esse é o Minuto JMJ. Falta pouco para a finalização dos preparativos para a JMJ 2016, porém ainda há muito trabalho a ser feito. Uma das atividades mais importantes nesta reta final é a construção dos palcos que acolherão o Papa Francisco e a juventude do mundo inteiro durante a jornada. Tanto aqui em Bônia quanto em Campos Misericórdia, em Velídica, os dois palcos serão marcados pela simplicidade. Bem em frente ao altar estarão as escadas que serão usadas para a encenação dos eventos. As escadas serão adornadas com elementos gráficos na forma de raios de misericórdia. Um elemento adicional serão os distintos palcos musicais para a orquestra e o coral, e um elemento para apresentações de grupos musicais durante os eventos da JMJ. Todos os elementos no altar serão associados à misericórdia, entre os quais a imagem de Jesus misericordioso e as imagens de São João Paulo II e Santa Faustina. Também um relicário e, é claro, a cruz. De 26 a 29 de julho, os atos centrais acontecerão aqui, no Parque Bônia, localizado a apenas alguns minutos do centro de Cracóvia. O altar daqui não será tão grande quanto o altar no Campus Misericórdia, mas o design será baseado no mesmo plano. Uma grande estrutura está sendo construída para a missa de abertura, na terça-feira, para a acolhida do Papa Francisco na quinta-feira e a tradicional Via Sacra dos Jovens com o Papa Francisco na sexta-feira. O altar deve medir 1.700 metros quadrados, com uma cruz de 30 metros de altura. No sábado, dia 30 de julho, os jovens saem em uma peregrinação de 12 quilômetros para o Campus Misericórdia, em Velídica, para a vigília e adoração ao Santíssimo com o Papa Francisco. Lá encontrarão o segundo altar, com 4 níveis decorados com imagens dos patronos da JMJ 2016 e uma grande réplica da imagem de Jesus Misericordioso, em uma construção de 6.200 metros quadrados. Neste mesmo altar, o Papa Francisco presidirá a missa de envio no domingo e anunciará o local da próxima edição da JMJ. E esse foi o Minuto JMJ com as notícias dessa semana. E quer conhecer o kit peregrino? Confira as nossas redes sociais. Continue rezando por nós. Até a próxima! Lembre-se que você pode participar da Jornada Mundial da Juventude aí na sua diocese. Informe-se com o seu pároco. Nosso programa fica por aqui. Acesse nosso portal rs21.com.br. Fique com Deus, boa semana. Tchau!